Abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, o Salmo de número 34. 34º Salmo do Saltério, Salmo 34 novamente. E nós vamos ler o mesmo verso que nós oramos aqui no início do culto, né, gente? O verso de número 8. Amém? Salmos 34, dessa vez apenas o verso 8. A palavra do Senhor diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Vamos repetir após mim? Repita assim após mim: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Amém. O tema dessa noite, irmãos e irmãs, é a prova da nossa fé. A prova da nossa fé. Vamos juntos? A prova da nossa fé. E ontem à noite eu estava sentado no pátio. Estava um calorão ontem de noite, né? E a gente não aguentava ficar muito dentro de casa, não. E eu estava sentado no pátio ali da minha casa, orando ao Senhor, olhando o céu ali estrelado e perguntando para o Espírito Santo qual a palavra para esta noite. E de repente, irmãos, veio ao meu espírito a voz do Espírito Santo dizendo assim: façam prova de mim. Façam prova de mim. Então você que veio aqui ouvir Deus falar com você nessa noite, a palavra do Senhor ao seu coração e ao meu é esta: façam prova de mim. Amém? E na hora, a minha cabeça, irmã Marlene, já foi lá para o texto de Malaquias 3,10, né? De repente a maioria dos irmãos aqui, quando eu falei disso, já pensou nesse texto, né? Que é o texto que fala lá de fidelidade, na entrega ali dos nossos dízimos ao Senhor, e aquela promessa do Senhor em nos abençoar quando nós dizimamos, né? O Malaquias 3,10: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Na hora veio esse texto na minha cabeça, sabe, James? E aí eu imaginei assim: Senhor, quer que eu fale sobre fidelidade? Mas o Espírito Santo novamente veio a mim e disse assim: não, eu quero que você fale ao povo para fazerem prova comigo, me experimentarem na minha palavra. Então a palavra dessa noite, a prova da nossa fé, ela não está assim tão relacionada a esse aspecto da nossa fidelidade, vamos assim dizer, financeira ao Senhor. Como assim, pastor? Deixa eu explicar melhor para você. Eu fui dormir, e no decorrer da noite o Espírito Santo foi me falando: o Senhor nos permite fazer prova da sua palavra. Sua palavra é o seu caráter, sua palavra é a sua pessoa.
Irmãos, quando nós provamos o Senhor em Sua palavra, nós experimentamos a Sua bondade para conosco. E se você olhar ali o texto do Salmo 34, verso 8, que é o texto que fundamenta essa ministração, você vai perceber que ali tem uma bem-aventurança, né? O texto termina dizendo assim: bem-aventurado é quem nele se refugia. Então aqui, além de ter um direcionamento, qual é o direcionamento? Provem e vejam o quê? Que o Senhor é bom. Tem uma bem-aventurança, e a bem-aventurança é para quem no Senhor se refugia, ou seja, quem encontra nele, no Senhor Jesus, no Senhor nosso Deus, sua segurança, seu refúgio, seu porto seguro. Amém? Aleluia. Eu vou indo bem devagar para os irmãos e irmãs entenderem nessa noite. Eu e a minha esposa, nós orávamos nessa semana que o Senhor nos levasse a um porto seguro. Sabe, irmãos, nas tempestades da vida que todos nós experimentamos, nas tempestades que acontecem no alto mar da nossa vida, só Jesus Cristo no barco para impedir um naufrágio. Não é verdade? Quantas vezes você passa momentos na sua vida em que você se sente como aquele pequeno barquinho em alto mar? Porque viver é isso, né? Navegar em águas profundas. E as águas profundas nem sempre são calmas. As águas profundas muitas vezes são traiçoeiras, são perigosas. As águas do alto mar escondem, né? É um ambiente, é uma geografia que esconde perigos, tanto embaixo das águas como acima delas. E assim é a nossa vida, é um navegar, irmã Joseli, em profundas e perigosas águas da existência neste mundo. Mas só o Senhor Jesus Cristo no barco para impedir o naufrágio quando essas águas se tornam em tempestades. E esse mesmo Jesus que impede o barco da minha vida e da sua vida de naufragar, é aquele que também nos conduz a um porto seguro. Quantos creem? Aleluia. E sabe, irmãos, eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Eu não vim aqui trazer para o seu coração uma teoria. Eu vim aqui trazer para o seu coração uma palavra de Deus fundamentada numa experiência de vida que eu e a pastora estamos experimentando nessa época. O texto da nossa oração nesta semana tem sido Marcos 4,39, que diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. É aquele momento que os discípulos estão atravessando com Jesus o mar da Galileia e surge inesperadamente aquela tempestade. Jesus está dormindo no barco, o barco está quase afundando, e eles clamam a Jesus desesperados, e Jesus se levanta, repreendendo o vento e aquietando o mar. E o capítulo 5, verso 1 vai iniciar da seguinte forma: e eles, havendo chegado a outra margem, Jesus disse para mim: tenha confiança, você vai chegar na outra margem.
Você veio aqui buscar uma direção de Deus para a sua vida nessa noite. Então Jesus está dizendo assim: tenha confiança, você vai chegar do outro lado. Glória a Deus. Você não vai afundar. As coisas não vão perecer. Amém, Jesus. As coisas não vão se acabar. Confie. Amém? Amém. Confie. O outro lado é o porto seguro. O outro lado é a bem-aventurança de quem encontra refúgio nele. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, nós cantamos agora há pouco aqui um louvor que eu pedi para a irmã Cristina incluir na liturgia do culto. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Esse louvor está baseado no profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. E não é verdade que todos nós passamos, irmã Sueli, momentos na vida quando parece que por mais que você aduba, a figueira não floresce? Quando parece que por mais que você trabalha a parreira, a videira, você olha e não frutifica, não tem uvas ali. Momentos tão difíceis que a oliveira, o pé de azeitona, a oliveira não produz. Você sabia, irmãos, que uma das coisas mais impossíveis da natureza, agronomicamente falando, é uma oliveira, um pé de azeitonas não produzir? Porque a oliveira é uma das plantas mais produtivas e resistentes da flora. Ela demora aproximadamente 50 anos para começar a produzir, mas depois que ela começa a produzir, ela é uma planta geracional, aonde pode acontecer de todas as árvores ao redor morrerem e não produzirem, ela continuará viva e produzindo o seu fruto. Mas o profeta Abacuque fala de um tempo tão difícil, em que nem a oliveira estava produzindo a azeitona. Aquela situação surreal na sua vida, irmã Roselane, que a gente olha e diz assim: meu Deus do céu, até o que eu achava impossível, de dificuldade, começou a acontecer. Momentos na nossa vida, Marlene, que parece que o campo, o pasto, não alimenta o gado. Gado na Bíblia fala de provisão, Não tem provisão ali. E você olha para uma desolação danada à sua volta, e tudo que você tem é tudo que você e eu precisamos ter, ou seja, uma promessa e uma palavra do Senhor. Aleluia. Porque o próprio Senhor foi quem disse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então, quando a figueira não floresce na nossa vida, irmãos, quando a parreira não produz a uva, quando o aparentemente impossível acontece, que é a oliveira não produzir, quando o gado, quando não tem provisão no campo, mas é nessa hora que o Espírito do Senhor nos traz uma promessa e uma palavra, e Ele diz assim: faça prova comigo. Essa é a hora de eu e vocês fazermos prova com o Senhor.
Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas tudo que eu vejo à minha volta é mal, mas o Senhor continua sendo bom. Aleluia. Olha como diz Abacuque 3, 17 e 19. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira, olha como diz a minha tradução, ainda que a colheita da oliveira decepcione. Quantas vezes você esperava uma coisa e foi outra? Quantas vezes você esperava uma coisa e foi uma decepção, não é verdade? E os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do curral, do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, diz o profeta, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque a alegria não é na figueira, não é na videira, não é na oliveira, não é no gado. A alegria é no Senhor. A figueira, a videira, a oliveira, o gado nada mais são do que ferramentas que o Senhor usa para nos abençoar, para nos alcançar, para nos suprir. Mas se Ele não usar nenhuma dessas coisas, Deus basta-se a si próprio para suprir em Cristo, irmãos, todas as nossas necessidades. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Amém. Aleluia. Pense um pouco comigo. Assim como há leis que regem esse mundo aqui, o mundo natural, há leis que regem o mundo espiritual. Na verdade, Sheila, as leis naturais, hein, Cristina? As leis naturais são simples reflexo das leis espirituais. O profeta Isaías expressou isso muito bem, quando ele diz assim, ó, no capítulo 55, verso 10 e 11 do seu livro. Isaías 55, 10 e 11. Isaías expressou isso da seguinte forma: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. O Senhor dizendo: não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus enviou uma palavra aqui na noite de hoje para a minha, a sua, a nossa vida. E essa palavra cumprirá o propósito do Senhor e encherá, como está de fato enchendo, os nossos corações. Aleluia. Mas você percebe aqui que tem uma lei espiritual? Tem, irmão Paulo? Percebe? Qual é a lei espiritual aqui? Que a palavra de Deus nunca deixa de cumprir o propósito de Deus. Vamos repetir juntos? Repita após mim. Palavra de Deus, nunca deixa de cumprir o propósito de Deus. Quantos creem que Deus tem um propósito para a sua vida? Amém, Jesus. Se não tivesse, você não estava aqui hoje, né? É verdade. E esse propósito acontece mediante uma palavra. E essa palavra se cumprirá. Amém? Amém. Agora veja, não podemos confundir a base com a fonte. Como assim, pastor? Veja bem, a base do sobrenatural é o natural. Por exemplo,
Eu quero que Deus me prospere sobrenaturalmente. Quantos querem? Todo mundo quer, né? Mas para isso eu preciso trabalhar. Deitado numa cama sem trabalhar o dia inteiro, ninguém vai prosperar. O natural para chegar ao sobrenatural. Então, todo sobrenatural tem uma base que começa aqui. Às vezes as pessoas querem uma mudança sobrenatural na sua vida, mas não entendem. A palavra de Deus que diz assim: voltai-vos para Deus, e Ele se voltará para vós. Primeiro, quem se volta para Ele? Sou eu, é você, somos nós. E aí, Ele está voltado para nós, para nos abençoar. Deus nunca dá as costas a nós. Ele está sempre voltado para nós, mas nós precisamos estar voltados primeiramente para Ele. Amém? Quantos me entendem? Mas eu disse, não confunda a base com a fonte. A base do sobrenatural é o natural, mas não a sua fonte. Como assim? A fonte do sobrenatural é a fé. É a fé. Fé em fidelidade. Fé em perseverança. Tem um louvor do Armando Filho, muito antigo, que eu gosto muito. Eu acho até que a Cristina vai achar esse louvor para nós cantar no próximo domingo. Que ele diz assim: uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão cair e gozarás perfeita paz. Aleluia. Então, irmãos, a base do sobrenatural é o natural, mas a fonte é a fé. E a fé é assim, é em fidelidade, é em perseverança. Uma vez, é outra vez, é outra vez, é outra vez, e vai em frente, tente um pouco mais, e outra vez, porque vai chegar uma hora em que as angústias vão cair e nós vamos experimentar perfeita paz. É disso que Deus está falando aqui na noite de hoje. Fazer prova com o Senhor. Mas fazer prova com Deus envolve dois aspectos. Quantos? Dois. Diga comigo: posicionamento e atitude. Ai, amém, eu fui na igreja esse domingo. O Espírito Santo ministrou através do pastor para mim fazer prova com Deus. Aleluia. Mas se eu não tomar o posicionamento, fica só no discurso. E quanto ao posicionamento, aí você diz assim: peraí, pastor, mas não estou entendendo. Seja mais claro, eu vou ser mais claro. Qual é o posicionamento? Fé e fidelidade. Fé e fidelidade. Não se faz prova com Deus sem posicionamento de fé e fidelidade. Como é que eu vou fazer prova com Deus se eu não creio? E como é que eu vou fazer prova com Deus se não houver um desejo, vamos assim dizer, um posicionamento, uma atitude de ser fiel? Ser fiel primeiro comigo mesmo.
Porque quem não é fiel consigo mesmo não será nem com Deus. Aleluia. Então fé e fidelidade, porque uma não caminha sem a outra, é o que se exige para fazer prova com Deus. Então nós descartamos a incredulidade, porque se a prova é com Deus, fé é o ingrediente indispensável. Amém? Né? Você que vem de uma família de cozinheiros sabe disso, né? É a mesma coisa que querer fazer feijoada sem feijão. Mas é prova com Deus, mas eu não tenho fé. Ué, feijoada sem feijão não existe. Olha Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Então, para mim me aproximar de Deus, eu tenho que crer nele, na existência dele. Eu vou fazer prova com ele, em fé, em fidelidade. Eu vou me posicionar em fé, em fidelidade. Sabe o que vai acontecer? Ele vai me recompensar por essa busca. E a recompensa maior não é a minha bênção. Você tem que entender que bênção é efeito colateral. A recompensa maior é a presença dele. Aleluia. E fidelidade? Ora, fé e fidelidade caminham juntas. É como as duas pernas de um homem. Tiago 2,18 diz assim: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Então, se Hebreus 11,6 fala da fé, Tiago 2,18 fala da fidelidade. E fé e fidelidade é o posicionamento, primeiro aspecto para fazer prova com Deus. Porque não adianta eu chegar aqui e falar da parte do Espírito Santo isso para você: olha, Deus está dizendo, faça a prova comigo. Não, eu preciso ensinar você como chegar lá. Aleluia. Mas o senhor falou de dois aspectos, pastor. Falei. Primeiro, posicionamento. O segundo, atitude. Vamos dizer juntos? Atitude. Atitude. Não adianta eu estar posicionado e não tomar atitude. Fazemos prova com Deus nesse aspecto, sabe como? Pedindo, buscando, batendo. Mateus 7, versos 7 e 8, irmãos e irmãs, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão. E não é eu quem digo, é Jesus. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Então nós precisamos fazer prova com Deus, gente, e perseverar com confiança, clamando ao Senhor dia e noite. O que é, afinal de contas, esse negócio de fazer prova com Deus, se não levarmos as demandas, levarmos as nossas necessidades diante do reto juiz de toda a terra o tempo todo? Em Lucas 18, verso 7, tem uma parábola lá, que eu gosto muito. E a parábola termina com o seguinte versículo:
parábola do juiz iníquo. Lucas 18:7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem aqui acredita que é um escolhido de Deus? Amém. Então Jesus pergunta assim, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ou seja, a nós, que a Ele clamam dia e noite? Você está vendo que uma característica dos escolhidos é o clamor? E o clamor é de dia, o clamor é de noite, o clamor é o tempo todo. E ele termina assim a pergunta: embora pareça demorado em defendê-los, pareça, porque não é no teu tempo nem no meu, no tempo de Deus. Então às vezes está, entendeu? Às vezes está parecendo que o barco vai afundar, às vezes está parecendo que a provisão não vai acontecer, às vezes está parecendo que as coisas não vão mudar, parecendo, mas só parecendo. Alguém diz que as aparências enganam, e principalmente quando são aparências no mundo espiritual, aí mesmo que elas enganam. Só está parecendo, porque Deus não se adianta nem se atrasa, Ele tem um momento exato. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. E Ele é a nossa defesa. Já indo para o final, então é de especial importância, gente, ao fazer prova com Deus, um outro aspecto aqui. Que aspecto, pastor? Ser rico para com Ele. Como assim? Eu estou falando de riqueza de espírito. Gente pobre de espírito não faz prova com Deus, sabe por quê? Porque a sua pobreza de espírito o leva a um grau de incredulidade. E aí, que prova com Deus mais boba é essa, né? Se eu nem creio em Deus. Então, quando fazemos prova com Deus, precisamos ser homens e mulheres ricos para com Ele. O que é ser rico para com Deus, pastor? É possuir crédito no mundo espiritual. Aleluia. Aleluia. Meu falecido sogro dizia, e meu avô também dizia, talvez os antigos da sua família, você ouviu eles dizerem em alguma ocasião o seguinte: que bom nome vale muito mais do que dinheiro. Glória a Deus. De repente a avó Maria fala isso. Cuide com o seu nome, porque bom nome vale mais do que dinheiro. E é verdade. O que é bom nome? É crédito. Então, assim como é necessário bom nome no mundo físico para você ter crédito, o que é crédito, né? É alguém que me dá um voto de confiança quando eu não tenho recursos naquele momento. Assim como precisa de bom nome no mundo físico para ter crédito, precisa de bom nome no mundo espiritual para ter crédito. Só que no mundo espiritual, o teu bom nome, o meu bom nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. É Ele, irmão Paulo, quem nos credibiliza. Por quê? Porque é nos méritos de Cristo. Quem morreu foi Ele, não fui eu nem você, pela nossa própria vida. Então, para fazer prova com Deus, é preciso ser rico para com Ele. E riqueza para com Deus é os méritos, é o nome de Cristo aplicado, atribuído à realidade da nossa vida. É você levantar a mão e dizer: Jesus, no meu nome não dá nada certo. Coloca o teu nome nessa circunstância, coloca o teu nome nessa história, coloca o teu nome nessa situação. Se eu é comigo no leme, o barco só vai por meio de tempestade.
Levanta aí, manda o vento aquietar, manda a onda acalmar. Senhor, no meu próprio nome, figueira não floresce, videira não dá fruto, gado no pasto, no curral, os bichos tudo morrem. Coloca o teu nome nessa história, porque o teu nome é o nome que traz a vida. Por quê? Porque tu és o único que venceu a morte, porque morreste e ressuscitaste. Aleluia. Lucas 12, verso 21, Jesus diz: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Irmãos, por que passamos todas essas dificuldades? Por que passamos tempestades? Por que passamos períodos de seca, de aridez, de ansiedade, de angústia, de medo, de provação, de tribulação, etc, etc, etc? Por quê? Por quê? Eu não sei você, mas esses últimos dias, muitas vezes eu e a pastora oramos e perguntamos: Senhor, por quê? E a resposta é: porque estamos sendo forjados, porque estamos sendo capacitados para propósitos maiores. Não em nossa própria vida, mas na vida dos outros, a quem devemos testemunhar e socorrer nas aflições. Porque não é isso que a Bíblia diz? Com a mesma consolação com que somos consolados, nós vamos consolar. Se eu não for consolado pelo Espírito Santo, que palavra eu vou ter de consolo para a sua vida na noite de hoje? Se eu não for direcionado pelo Espírito Santo, que palavra eu vou ter de direção? Porque é necessário entender que ninguém veio aqui nessa noite para ouvir eu falar. Todo mundo veio aqui nessa noite, inclusive eu, para ouvir o Senhor falar através da palavra. Aleluia. Sim, Jesus. Eu sou só canal. Eu quero encerrar dizendo isso, e grave isso bem fundo no seu coração. Cada vez que a nossa fé é provada, é enriquecida. Glória a Deus. Cada vez que a nossa fé é provada, é enriquecida em experiência, autoridade, esperança, e vai se tornando rica e frutífera. E esse, agora você vai entender o título da mensagem, é o fruto da nossa fé. Esse é o fruto da nossa fé. E eu encerro com 1 Pedro capítulo 2, verso 3, que diz: se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. A bondade do Senhor, gente, não é uma teoria. A bondade do Senhor não é um versículo bonito que a gente lê na Bíblia Sagrada. Deus me deu essa semana uma palavra para uma pessoa, eu escrevi, eu não posso culpá-lo porque essa pessoa ainda não conhece Jesus como eu, então eu já esperava essa reação, mas eu achei muito interessante, porque daqui a pouco ele me respondeu assim no WhatsApp, bonito. E eu olhei e pensei assim, mas a palavra do Senhor não é só para achar bonita, a palavra do Senhor é para viver.
E eu fui orar a Jesus, e Jesus me deu uma outra palavra que eu vou entregar para ele essa semana, e Jesus disse assim: fala para ele que não é só para achar bonito, não. Fala para ele que é uma direção para a vida dele. Aleluia. A bondade do Senhor nós podemos provar, É verdade. nós podemos experimentá-la, porque Jesus está vivo. Amém. Jesus não está morto, você está sentindo Ele aqui nessa noite, na presença dEle, na pessoa do Espírito Santo. Ele está vivo. Eu não sou um lunático que está lá sentado no pátio ouvindo vozes. Eu não sou um lunático que está lá dormindo na sua cama, tendo sonhos, delírios, ouvindo vozes. Eu sei muito bem qual é a voz do Espírito Santo, porque é a voz de Jesus que está vivo. E você pode até mesmo vê-lo. Aonde, pastor? Você o vê na palavra, você o vê na igreja, que é o seu corpo, na vida dos irmãos e irmãs, mesmo com todas as suas dificuldades, os seus defeitos, mas você vê ali Jesus. Aleluia. É verdade. Amém. Aleluia. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar o culto, você vai sair por aquela porta diferente de como você entrou. Glória a Deus. E eu também. E você vai para casa pensando: Senhor, fazer prova contigo. E você vai entrar depois lá no YouTube, e você vai assistir essa mensagem que eu vou colocar essa semana mais vezes, e você vai mandar para outras pessoas, e o Espírito Santo vai mostrar e direcionar em que área, de que jeito, no que, se é que já não falou. Você precisa fazer prova com o Senhor, e quando a resposta vier, a sua fé será fortalecida, e você terá um belo testemunho para contar. Glória a Deus. E você saberá que o Senhor é bom, Aleluia. que o barco não afunda, só parece. É verdade, papai. Que você chegou do outro lado, que você atracou no porto seguro, que aquilo que parecia tudo morto e infrutífero floresceu, frutificou, e Deus transformou a tristeza em alegria. Aleluia.